Olá, paz a todos, que a gente consiga levar a nosso intuito nessa palestra, nessa comunicação entre nós, a bom termo. A pauta de hoje está voltada para as leis morais, mais propriamente a lei do trabalho. Eu fiz aqui uma definição para a gente poder iniciar o nosso trabalho, como entender as leis morais. É um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. A palavra lei, ela não pode ser levada no sentido rígido que nós entendemos como uma obrigação ou como uma regra. Nesse caso, ela é colocada para que a gente deixe fluir, deixe acontecer. O exemplo é como o curso tranquilo das águas de um rio. Quando nós nos deparamos com o rio, com a água, aquela tranquilidade, aquela serenidade, aquela paz, aquela beleza. E a gente se renova, a gente se fortalece num ambiente desse. O barulho das águas, ou a queda da água. Então, a lei precisa ser entendida desta maneira porque nós temos que nos prepararmos para podermos cumprir a lei divina ou as leis divinas. Se nós não estivermos preparados interiormente, se nós não estivermos abertos para podermos entender, para poder compreender o significado da lei, da importância das leis, se nós quisermos atropelar, entendendo que nós simplesmente numa pequena leitura já ficamos com essa sabedoria e já poderemos aplicá-la, não, estamos redondamente enganados. Isso é paulatino, isso demanda tempo. É lógico que o interesse para se conhecer, para se praticar, é importante, como tudo na vida. Tudo na vida é assim, né? Agora, a gente precisa ter a paciência, a tolerância. Precisamos entender o tempo de cada um. Mesmo porque a lei não é somente aplicada para nós, ela é aplicada na sociedade. Então, espíritos em diferentes fases de evolução. Temos que entender esse posicionamento dentro de uma escala evolutiva. Por isso que não é uma regra, não existe, entre aspas, a obrigação. Sim, nós vamos ter que chegar à prática dessa lei, ou das leis naturais, um dia. Com certeza. Aí entramos na lei do progresso. Ela existe e vai ser cumprida. Tem que ser cumprida. Mas tudo a seu tempo. Para que a gente não faça nada intempestivamente, para depois ter que vir a corrigir, que é muito pior, corrigir vícios. Por isso que diz que a gente tem que entendê-la como uma coisa que vai chegando, vai se instalando, e nós vamos aplicando, vamos nos interessando e vamos crescendo. Então, segundo a doutrina espírita, né,
as leis podem ser físicas ou materiais ou morais. Isso. Entre as físicas, que falamos assim, do mundo material, existem as várias ciências, como biologia, física, química, astronomia, são as leis da ciência. Né? E as leis morais são referentes à relação do homem com Deus e o seu próximo. As leis divinas, elas são imutáveis, são perfeitas, ela é igual para todos, e revelada na consciência dos homens. Isso, de acordo com a capacidade e compreensão das mesmas, nós vamos, então, exteriorizando-as. Isso. Para o melhor estudo, não é nada absoluto, mas para o melhor estudo, elas foram colocadas em 10, divididas em 10 categorias. Que eu vou ver aqui, ó, é a lei da adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, lei de progresso, falei há pouco, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Existem outras religiões, né? Também as leis instituídas por Deus, dada pela revelação, e constituída pelas tábuas da lei recebida por Moisés, no Monte Sinai, que é representada pelo Torá, ou Pentateuco, pelo conjunto da palavra de Deus. Tá. Voltando à lei do trabalho, ela é necessária ao corpo material e, sobretudo, espiritual. Através dessas leis, o homem expia as suas imperfeições e aperfeiçoa a inteligência. Veja bem a importância. Né? Ela é importante para o corpo, sim. Se nós nos movimentamos através do corpo, o trabalho nos fornece condições dentro da nossa movimentação de nós mantermos o corpo em bom estado. Como também, quando nós acrescentamos a esse trabalho a parte física. Então, saímos para os trabalhos físicos que nós fazemos. Pode ser os trabalhos aeróbicos, os alongamentos, os chamados métodos de Pilates e coisas assim. Mas é importante a gente, no nosso dia a dia, arrumarmos um momento que é um lazer. É um lazer. Porque à medida que você se sente bem, que o corpo está são, vamos colocar são, a gente se sente bem, a gente tem uma liberdade maior para realizar as nossas tarefas, isso traz a felicidade. Porque você consegue fazer aquilo com maior tranquilidade. Então, ele é importante para o corpo e espiritualmente. A lei do trabalho diz sobre a inteligência. Sim, sim. Para que a gente possa exercer as nossas atividades, nós vamos nos deparar com situações diferentes na vida, onde a nossa inteligência vai ter que estar ativa e buscando as soluções, as saídas, né? Aqueles momentos de relance. Então, tudo isso, ou a gente se interessar por algo mais para acrescentarmos as nossas tarefas, seja elas quais forem. Então, você mantém uma inteligência, a troca de informações, dependendo daquilo que estivermos fazendo, não é?
outras pessoas trocando as ideias. Então, a inteligência, ela está ativa. Ela não está ociosa. Isso é importante. Porque tudo é dinâmico, né? Tudo é dinâmico. Tudo na natureza trabalha. A natureza não está parada. Ninguém está parado. Nem Deus está parado. Ninguém parado. É um dinamismo. Então, se tudo está dinâmico, nós fazemos parte disso. Quando nós estamos olhando, vamos falar desse trabalho de uma maneira geral, é assim. Quando nós estamos olhando para a natureza e nos preocupando com a natureza, o que ela nos dá e o que nós damos para ela. E quando nós nos deparamos que nós só queremos, e ela nos dá, e nós não damos nada, pelo contrário, ainda a destruímos, é motivo de tristeza. Porque se nós estamos aqui, neste plano, permitido estar aqui por Deus, nós temos uma contribuição, uma troca com a natureza. Então, cuidamos da natureza, olhamos os outros seres vivos da natureza, cuidamos, não é só do cachorro, só do gato, só do passarinho, as flores, as árvores, o rio, a água é importantíssimo para nós. Então, é um trabalho. É um trabalho que nós realizamos importantíssimo, inclusive em troca de energia. Nós podemos utilizar a natureza para a troca de energia, para nós nos fortalecermos quando nos sentimos meio abatido, desanimado. Parece que a vida não tem propósito. Basta sair, olhe para o céu, veja o sol, que maravilha, ou as estrelas. Observe a noite de uma maneira diferente e o dia também. Troque, abrace uma árvore, coisas desse tipo. Então, isso é um trabalho. É um trabalho que nós estamos fazendo de preservação e ajudando Deus, nosso Pai, a mantermos o plano, mantermos nesse momento aqui, neste planeta. Então, não é um trabalho maravilhoso que todos nós podemos fazer e devemos fazer? Então, é um trabalho. Então, como entender isso? Como entender na nossa vida? Como é que a gente coloca o trabalho na nossa vida? Qual é a importância maior ainda que nós podemos ver? Eu já falei algumas coisas aqui, né? O trabalho ajuda o corpo, ajuda a inteligência, que nós podemos trabalhar para a natureza porque ela nos dá muitas coisas em retorno, importantíssimos para nós, inclusive a troca gasosa, não é isso? Para que a gente possa ter oxigênio. Então, qual é a importância do trabalho na nossa vida? O trabalho material ele é importante, sim, o espiritual também, que são as leis divinas. Mas como que a gente enxerga esse trabalho? O que nós queremos? Nós sabemos que o trabalho, já falei, ele nos dá prazer, sim, fazemos aquilo que gostamos, mas nós estamos fazendo em benefício do outro, da mesma maneira que nós recebemos do outro. Quando nós recebemos o trabalho do outro e pagamos por isso, por exemplo, que atualmente é o dinheiro, nós queremos ser bem atendidos, porque dizemos, estou pagando. Mas o que você faz em troca quando você precisa fazer o trabalho em benefício do outro? Porque todo trabalho, alguém é beneficiado. Se tudo trabalha na natureza, alguém é beneficiado. Como é que você se porta frente a essa tarefa?
que você está fazendo em benefício do seu próximo. Então, como é que nós enxergamos o trabalho na vida? Qual é a importância que ele tem para a gente só ganhar dinheiro? É só trabalhar para poder fazer pé de meia e se aposentar? A ociosidade é um mal que a gente não, talvez não tenha a ideia exata do que seja ociosidade. Mas uma pessoa ficar sem fazer nada é péssimo. É péssimo. Uma pessoa na ociosidade não tem parâmetros. Os parâmetros acabam. O sujeito vem numa crescente. Ó. Trabalha, faz, tem ideias, quer isso, aquilo. Material. Né? E normalmente é material. Aí, de repente, ele breca. Porque se aposenta, ou porque fica doente. Qualquer coisa assim, aí se torna um ocioso. É horrível. Com certeza, horrível. Porque a mente não para. A mente não para, mas precisa ver agora o que a mente vai pensar. Porque quando você tem os objetivos, e eu volto a falar o material, agora eu quero isso, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer uma viagem, tá até uma coisa. Quando você para e não tem mais parâmetros, e você começa a pensar no quê? Puxa, daqui a pouco, quantos anos eu tenho? Aí eu vou morrer, não sei o quê, eu vou desencarnar melhor, né? Então, a ociosidade é horrível. Então, nós temos que... Por isso que diz que tem que ser... No começo eu falei da lei do trabalho. Ela não pode ser assim, né? Eu quero, eu faço. Não. Aí que vem os entendimentos para que a gente possa, paulatinamente, atingir esses patamares que nos levarão mais para frente a essa idade que nós vamos ter que pensar. Portanto, a gente tem que estar preparado para poder continuar, mesmo quando você já está com as forças diminuídas, a força corporal, porque a mental não está. Eu sempre falo isso e repito. O que fica velho é o corpo. O espírito não envelhece. Ele evolui. Porque a meta é outra. A meta não é aqui. A meta é o porvir. Mas nós temos que trabalhar para o porvir. Nós temos que investir no porvir. Aí é o espiritual. É isso. Mas você está preparado para se aposentar, por exemplo? Você está preparado espiritualmente para dar continuidade a um trabalho diferente daquele, vamos dizer, braçal? Então, eu acho essa colocação extremamente importante para que a gente pense o que a gente acha do trabalho. Qual o significado do trabalho na nossa vida? Qual é o preparo que nós estamos fazendo para o futuro? Porque nós não vamos parar de trabalhar. Já foi dito, tudo na natureza trabalha. Então, isso é muito importante. E aí vem o lado espiritual, que, de acordo com a minha colocação, força com que a gente pense, e o meu lado espiritual? Qual é o trabalho que eu faço espiritualmente? Como é que eu busco a força, a energia, a iluminação, a harmonização? Como é que eu vejo o amanhã, espiritualmente falando? Como é que eu posso aplicar, por exemplo, como estamos falando aqui do trabalho, o meu trabalho em prol, continuar aplicando o meu trabalho a favor dos meus semelhantes? Como é que eu continuo a ser útil e não fútil? O que eu estou fazendo? Então, isso é importante a gente pensar para que a gente mude muitos sentidos das coisas que nós, até então, talvez, ainda está dentro de nós. A gente ainda não conseguiu se libertar, mas é um trabalho. Para que a gente possa fazer
tirar isto e enxergar de uma maneira diferente. Eu trouxe aqui uma coisa, mesmo aquele que aparentemente é incapaz de qualquer trabalho perceptível aos olhos dos homens, em sua limitação silenciosa, age para o progresso daqueles que o cercam. Sim. Se nós vermos uma pessoa deficiente, por exemplo, em cadeira de roda, que não pode, tem os movimentos limitados, aqueles que o cercam têm o dever de cuidar desse irmão. Isso é um trabalho. É um trabalho de grandeza, porque é um trabalho de caridade, trabalho de amor, trabalho de paciência, de tolerância. Então, isto é um trabalho que aparentemente não parece que não é nada. Não é muito, sim. Porque além de nós estarmos ajudando o irmão ou os irmãos, nós estaremos melhorando a nossa moral. Estaremos fazendo a nossa reforma interior. Mas temos que enxergar isso não só para fazer, é para se dedicar. É para realmente extravasar o amor em prol daqueles que necessitam. Importantíssimo. Então, mesmo isso parece que não serve para nada. Não, serve sim. E, ao mesmo tempo, eles que estão recebendo, e que o corpo é deficiente, mas o espírito está perfeito, também é um bom motivo para eles se reformarem. Porque se vem naquele estado, motivos tem, nós sabemos disso, dentro do Espiritismo, que traz um irmão dessa maneira, nesse compulsório. Então, olha bem o trabalho que é feito, que aparentemente não é nada, é uma coisa simples. Não é não. Não é simples, não. Tem uma tremenda grandeza. Isso. Dentro de um comentário de Allan Kardec, ele diz assim no Livro dos Espíritos, ele fala que o estudo das leis morais é um poderoso auxiliar, ajudando-nos a compreender a maneira sadia de atuar no palco da vida, assim evoluindo espiritualmente. Então, veja, a maneira sadia de atuar no palco da vida. Então, o estudo das leis morais. Sim, sim. Então, isso é importante, né? A gente lê onde que isso é importantíssimo isso que ele coloca, não é? Porque nós estamos somente no palco da vida. E como é que a gente vai desenvolver essa tarefa? Como é que nós vamos interpretar isso? Não é? Como é que nós vamos trabalhar nisso? É importantíssimo, não é? É uma coisa para que a gente pense realmente no que nós estamos fazendo e o que nós realmente, efetivamente, temos que fazer. Não é isso? No Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos, eu peguei aqui umas colocações, umas perguntas, que eu achei interessante de passar aqui. Por exemplo, na pergunta de número 617, diz assim: que objetivo abrangem as leis divinas? E a resposta é: o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. Quando a gente for ver aqui, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, tem por título Sede Perfeitos, e recomendo a leitura, ele explica o que é um homem de bem. Ser um homem de bem. Então, ele coloca isso para a gente. Na pergunta de número 619, diz assim: Deus deu a todos os homens
Não, peraí. Deus deu a todos os homens a conhecer as suas leis? Aí a resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que as compreendem melhor são os homens de bem, e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Eu comentei isso no começo. Né? Aqueles que querem procurá-la, os homens de bem, outra vez falando nos homens de bem, mas um dia todos nós seguiremos por esse caminho, porque é a lei do progresso, não é isso? Na pergunta 674, é assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta: o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Também falei isso no começo, né? Sobre à medida que nós trabalhamos, nós vamos ver que as nossas necessidades vão ficando diminuídas, também vamos melhorando, vamos buscando, mas também aumenta o nosso prazer, porque à medida que trabalhamos, e se nós oferimos ou ganhamos mais, né? Então, os prazeres que a gente pode sentir. Mas é aí que é um perigo, a gente não voltar somente para o lado material. Tomar cuidado com essa colocação. Trabalhar sim, mas quais são as nossas necessidades e quais são os nossos prazeres? É só o material? Não, pelo contrário, né? Na pergunta 675, pergunta: não se deve entender o trabalho senão a ocupação material? E a resposta: não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Aí, não a ociosidade. Toda ocupação útil é um trabalho. Eu peguei aqui, eu separei aqui, mas eu acho que não vou ter tempo para ler para vocês, porque está dando já 26 minutos. Tá. Mas aqui, olha, se vocês quiserem uma observação interessante, que é na leitura, que é justamente na página 277, no rodapé, do capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Tá? Deixa eu ver aqui para vocês, são 10h27, talvez eu dê tempo. Acho que dá. Espera aí, vamos ver, vamos tentar aqui, vai. Olha, diz o seguinte aqui. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera sua existência do seu labor encontre em que se ocupar, e é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitências e, durante esses intervalos, o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que, comumente, não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não, ainda, a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios,
sem freios e entregue aos seus próprios instintos, deve se espantar das consequências desastrosas que resultam? Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e os seus, de respeito por tudo o que é respeitado. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Veja, é um trabalho magnífico, não é? Que serve de ser desenvolvido sempre mais, cada vez mais a fundo. Porque sem essa educação, sem esse trabalho de educação, para alertarmos, principalmente os pequenos que vêm chegando, né, em relação a isso que nós estamos conseguindo, estou falando sobre uma lei, tem mais 9, a importância de cumpri-las, né? Conhecê-las, respeitá-las, colocar em prática. Por quê? A importância porque se nós quisermos mudar a situação que nós estamos vivendo e que nos aflige, não tem outra maneira. Não existe outra maneira. Só existe uma maneira. Quando você já pega os pequeninos e já vem trazendo os pequeninos na reta, no caminho correto, apresentando para eles, não é só as leis divinas, apresentando o Pai. Mostrando para eles, sim, as leis divinas são imutáveis, são para todos nós, não existe escapatória. Todos nós teremos que cumpri-la. Se o caso contrário, expiações, provas estamos passando, buscando a regeneração. Como enfrentar o planeta da regeneração? Simples, não tem coisa nenhuma se nós pararmos para pensar bem. Não é trabalhoso? Seguir assim mesmo, tudo aquilo que a gente busca, nós que somos espíritos, né? Que trabalhamos no centro espírita, que abraçamos a causa, a doutrina do mestre, buscamos ser cristão, nos melhorando, não temos essa certeza. Ninguém tem, mas olhando para si mesmo, será que eu vou sair deste plano para ir para o plano da regeneração? Difícil. Difícil. Podemos voltar dentro da nossa educação, dentro daquilo que foi passado para nós, e vamos dizer assim, entre aspas, a sorte, né, que nós temos de nós enxergarmos, assim, melhor dizendo, a doutrina, as portas abertas sempre para nós, e a gente enveredar por esse caminho, buscando a porta estreita. Não é fácil. Deixar os costumes anteriores, a educação anterior, não que seja errado, mas é tudo no seu tempo. Por isso que a lei, eu falei no começo, tem que ser no seu tempo, tem que ser entendida. Mas quando nós temos pequeninos e os orientamos, não só em casa, não só com o evangelho no lar, se preocupando com a escola, o que está sendo passado, coisas desse tipo, dentro dessa educação. E a educação espiritual, né, que é mais importante, não é isso? Todas são, mas a educação espiritual. Então está aí uma colocação importantíssima de rodapé que eu sugiro leiam para que a gente possa realmente ver o grande significado do trabalho na nossa vida. Tudo, né? Mas eu estou falando do trabalho. Ele é importantíssimo, muitas coisas a serem feitas. Nós temos muitas coisas para fazer. Como falamos, os trabalhadores da última hora, mas sempre tem os trabalhadores da última hora, né? Sempre tem. Estão chegando uma nova geração. Como enxergamos essa geração? Como os orientamos essa geração? O que pretende essa geração? Ou então é mais uma geração perdida? Quando então é que nós vamos conseguir trabalho com afinco, dedicação,
e que eu já citei sim, buscar entender qual é o nosso papel nesse palco da vida. Valorizarmos, sim, aquilo que nós estamos fazendo para podermos fazer o melhor para o próximo, porque nós também queremos receber o melhor, que aí é a convivência, né? Aí é a sociedade, é viver em sociedade. Isso é a coisa mais importante, porque o que eu entendo do reino de Deus, estar lá no reino de Deus, é a convivência em paz, em harmonia, convivência com todos, né? Sem aquelas mazelas, sem as nossas imperfeições, mas entendendo e aplicando as leis morais. Gente, foi muito bom estar aqui, esperando que em breve a gente possa retornar ao presencial para essa troca de informações e troca de energia. E assim eu encerro a minha palestra, desejando muita paz a todos, muita tranquilidade. Até breve.